Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmão, nós estamos diante de uma liturgia que não nos ameaça. Nós estamos diante de um olhar e de um amor que não é ameaçador, mas consolador. Um amor que nos olha e, porque nos olha, enxerga a nossa verdade, e porque enxerga a nossa verdade, denuncia aquilo que está errado, mas não por ameaça, mas por amor. A primeira leitura do início da carta de São Paulo aos Efésios fala de todo o mover da Trindade. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou. A liturgia de hoje é uma liturgia de bênção, não uma liturgia de maldição. Ele nos abençoou com toda a sua bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo. Em Cristo, Ele nos escolheu. Olha o caminho de bênção, olha o caminho de amor. Depois de falar da bênção, fala da escolha. Escolhidos antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Olha o projeto de amor. Olha o projeto, olha o plano de Deus de amor para mim e para você. Santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar de amor. É assim que a liturgia de hoje nos provoca a prestarmos contas a Deus. Mas não como alguém que ameaça, como alguém que cobra e quer o mal, mas como alguém que pede contas, porque muito amor já foi dado. É sobre o olhar do amor, o que eu tenho feito com o amor, com o sangue que foi derramado do último dos profetas, Jesus Cristo, um sangue que foi derramado por amor, não é uma ameaça. Quando o Evangelho de hoje, Jesus diz que esta geração há de prestar contas, não é alguém que está cobrando porque não ofereceu, ou alguém que está cobrando além do que ofereceu, mas porque antes, já lá na fundação do mundo, nós fomos amados. Porém, nós não sabemos ficar sobre o olhar demorado de quem nos ama. Nós somos tão desconfiados que se alguém nos olha com amor, a nossa cabeça começa a pensar: está querendo o quê? Está olhando o quê? Quando alguém nos olha demais, a gente já fica preocupado. Será que tem alguma meleca no meu nariz? Será que meu cabelo está bagunçado? Será que minha roupa não está legal?
Quando alguém olha de forma demorada, nós já começamos a procurar o que está errado em nós. Deus, quando nos olha, não procura o que está errado. Deus, quando olha, enxerga o que está errado. Mas Deus, quando nos olha, procura em nós aquele projeto inicial de amor. Deus, quando nos olha, quer enxergar aquele que está lá no fundo, aquele filho amado, que desde a fundação do mundo foi amado, e por mim e por você foi derramado o sangue de Cristo. Nós ficamos desconfiados quando alguém fixa o olhar sobre nós. Nós temos medo da cobrança, da avaliação, da crítica, mas a primeira leitura diz: em Cristo Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sobre o seu olhar de amor. Reaprender a acolher esse amor, de quem nos olha e enxerga além das aparências, de quem nos olha com esse olhar de amor fixo em nós, não porque quer nos secar com aquele olhar maldoso, de quem não fala nada, mas já arranca a alma. Não, não é esse olhar. É esse olhar de amor, que por intermédio de Cristo chegou até nós. A primeira leitura diz que esse amor, esse olhar de amor de Deus por nós, nos chegou por intermédio de Cristo. A forma mais concreta, a comunicação perfeita desse amor do Pai, para mim e para você, é Jesus Cristo, que se encarnou e que morreu dando seu sangue por amor. E aí o Evangelho nos fala desse discurso de Jesus para os mestres da lei, dizendo: esta geração vai pagar, vai prestar conta do sangue de todos os profetas que meu Pai enviou antes de mim para anunciar esse amor. Mas vocês os mataram, os pais mataram e os filhos construíram os túmulos. Isso para dizer de uma geração que continua, a geração anterior que matou os profetas, agora é a geração que constrói os túmulos. Eles continuaram a eliminar os profetas. Por quê? Pela desconfiança. Porque os profetas vinham com uma missão de amor, e quem ama denuncia o erro. Quem ama anuncia o que está errado. Quem ama aponta o erro. E aí, quando a gente não sabe se colocar debaixo da proteção desse olhar de amor, a gente quer eliminar o profeta. A gente quer eliminar quem nos olha, porque incomoda. E aí termina o Evangelho dizendo que depois que Jesus disse tudo isso, com amor, dizendo: olha, coloca a vida em ordem, presta atenção nisso. Jesus olhando, Jesus que é esse olhar do amor do Pai encarnado, a perfeita comunicação desse amor. Quando Jesus termina de falar, diz o final do Evangelho: Jesus, quando saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, a provocá-lo sobre muitos pontos e armaram ciladas para pegá-lo. Nós continuamos a obra dessa geração quando não acolhemos o amor de Deus que olha para nós, que continua nos olhando com amor, que continua buscando em nós, não o que está errado do lado de fora, mas aquele filho que está do lado de dentro. Deus, quando nos olha, não vê o que nós somos, o que fizemos com a nossa história. Deus, quando nos olha, enxerga o projeto que Ele tem no coração para aquilo que nós já deveríamos ser. Mas nós não sabemos ser amados. A gente desconfia do amor. E quando a gente desconfia do amor, a gente reage tratando mal, provocando e armando cilada. Deus continua amando. Mesmo com os profetas que foram todos assassinados, mesmo com o filho dele, que ele enviou como a perfeita comunicação desse amor, e ele também foi morto, Deus continua amando.
A mudança precisa ser do meu e do seu lado. Nós que precisamos acolher esse olhar de amor de quem nos olha, de quem enxerga a nossa verdade e pode nos ajudar a trilhar um caminho aonde nós vamos ficando cada vez mais santos e irrepreensíveis. Porém, nos falta a coragem de deixar que Deus nos enxergue. Porque quando Deus nos enxerga, é com amor, mas Ele também denuncia aquilo que precisa ser consertado. Ele também olha aquilo que precisa voltar para o prumo certo. Só que isso nos incomoda. E porque nos incomoda, nós abrimos mão do olhar de amor e ficamos com o comportamento de tratar mal, de provocar e de armar ciladas. No final de tudo isso, nós tratamos mal e somos tratados mal pelas nossas más escolhas. Nós provocamos e acabamos saindo provocados. Nós armamos ciladas. E quem acaba caindo nessa cilada somos nós mesmos. Deus continua amando. E a grande cilada é não acolher esse amor e desviar o olhar. Mas nessa Eucaristia, desse altar, com essa palavra, Deus continua te olhando. Não como alguém que vigia, mas como alguém que ama, e porque ama, não desvia os olhos. Estamos sob o olhar de Deus, não de um Deus que vigia para pegar o erro, mas de um Deus que ama para nos fazer sair do erro e nos tornarmos aquilo que devíamos ser desde a fundação do mundo, santos e irrepreensíveis. CançãoNovaPlay.com. Assine já!